Olá, meus queridos. Temos nos detido nestes últimos dias nas verdades contidas no capítulo 7, nos versos 24 e 25 do Evangelho de Mateus, pois assim disse o Senhor Jesus, conforme ali registrado. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Meu querido, minha querida, o primeiro fundamento sobre o qual nós devemos edificar a nossa casa espiritual, ou, em outras palavras, a nossa vida, de forma a torná-la firme e saudável, é sim o fundamento da humildade de espírito. No dia de ontem, eu encerrei a nossa reflexão afirmando que existem vários termos nas Escrituras Sagradas, originariamente escritas na língua hebraica e grega, que foram traduzidos para a língua portuguesa como humildade ou humilde, e que tais termos passam a ideia de curvar-se ou de rastejar, de demonstrar servilismo, degradação ou rebaixamento, de mostrar gentileza, docilidade ou submissão, sendo que tais atitudes eram consideradas negativas na cultura dominante à época em que foram usadas. Porém, Jesus Cristo as alçou ao patamar das virtudes espirituais. Creio que na nossa cultura dominante atual, tais atitudes também sejam consideradas negativas. E que por isso mesmo seja tão difícil compreender este ensinamento de Jesus sobre a humildade de espírito e o real significado que ele tem para a construção de uma vida saudável. Por isto, sempre é bom ressaltar que Jesus não somente proferiu ensinamentos preciosos, mas que também tornou-se o nosso maior exemplo com respeito a tudo o que ensinou. De todas as referências bíblicas a respeito de humildade, a maior delas, sem dúvida, é a própria pessoa do Senhor Jesus. A sua vinda à Terra foi um impressionante ato de humildade. Tente imaginar o que Cristo tinha lá no céu: glória, honra, louvor verdadeiro e majestade, dentre tantas outras coisas. Mas ouçam o que o apóstolo Paulo afirmou na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, nos versos 3 até o 8. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Meu querido, minha querida, Jesus Cristo, sem qualquer falsa modéstia, descreveu a si próprio como sendo manso e humilde de coração. Certamente ele sabia portar-se com firmeza e ainda assim mostrar-se verdadeiramente humilde de coração. Durante sua vida aqui na terra, ele esteve em plena submissão à vontade do Pai, embora ele próprio fosse Deus. Jesus dedicou-se a glorificar a Deus, tornou-se servo dos homens e ensinou os seus discípulos a fazerem o mesmo. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Afirmou ele aos seus discípulos mais próximos, conforme registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no verso 45. A perspectiva de Jesus é muito diferente daquela que as pessoas têm frequentemente. Em nossa sociedade, o primeiro ou aquele que é exaltado é que é o maior.
Entretanto, de acordo com o nosso Senhor e Mestre, o menor é o maior. A pessoa mais humilde é a maior de todas. Isto significa dizer também que a pessoa orgulhosa é a última perante os seus olhos. A vida de Cristo é exatamente o oposto daquilo que é valorizado hoje. A palavra de Deus nos diz que devemos ter a perspectiva de Cristo ao invés da perspectiva do mundo. Visto que o Todo-Poderoso se mostrou disposto a descer tanto e a servir a humanidade na vida e na morte, devemos, portanto, estar desejosos de nos colocar em nível inferior aos outros. Quando alguém é suficientemente humilde, se centraliza em Deus e nos outros, e não em si mesmo. Esta atitude de centralizar-se nos outros resulta do seu desejo de amar e de glorificar a Deus. Esta pessoa não necessita de reconhecimento e nem de aprovação. Não tem a necessidade de exaltar-se, pois reconhece que de maneira imerecida e irrevogável foi perdoada por Deus e que o amor de Deus foi derramado sobre ela. Então, como passamos do orgulho para a humildade? Na carta de Tiago, no capítulo 4, no verso 10, assim está dito, abro aspas, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Fecho aspas. Sem humildade não pode haver verdadeiro arrependimento e mudança. Antes de tudo, temos de nos humilhar diante do Senhor para podermos andar em humildade. Este humilhar é uma resposta à obra do Espírito Santo na nossa vida. Que fique absolutamente claro que sem humildade não poderemos ser os cristãos exemplares que Deus nos chamou para sermos. Também que uma pessoa não pode ser humilde se primeiramente não se conscientizar das áreas em que o orgulho está presente, pois o orgulho está por detrás de todo o tipo de pecado, especialmente dos pecados da discórdia e da contenda. Reflita sobre isto. Vamos orar? Deus amado, o Senhor Jesus é o nosso maior referencial de humildade. Ele deixou a sua própria glória e se rebaixou, tornou-se servo de homens, e nesse seu serviço, ele foi até a morte, e a morte mais vil que tinha na sua época, que era a morte de cruz, morte mais desprezível. E o fez para servir aos homens pecadores como eu, que não mereciam a sua atenção, mas ele se rebaixou por amor de mim e por amor de nós. E nos ensinou com essa sua atitude, não apenas com as suas palavras, que essa tem que ser a nossa postura, de humildade genuína perante o Senhor Deus e perante os outros. E foi com humildade que ele serviu ao Pai, submetendo-se ao Pai e também cumprindo o propósito que o Senhor tinha para nossas vidas, fazendo o que era o melhor que ele podia dar de si, por amor. Te louvamos por isso e pedimos, Senhor, que possamos imitá-lo e que possamos, sim, servir aos outros e fazê-lo com alegria, pois temos em Ti o nosso melhor exemplo. É a oração que te fazemos, no nome santo dele, no nome de Jesus, nesse nome que se eleva sobre todo nome, nome do nosso Senhor e Salvador, ao qual seja honra, glória e louvor, hoje e para todo sempre. Amém. Meu querido, minha querida, declaro uma vez mais, construa a sua casa espiritual, a sua vida, sobre o fundamento da humildade, e que Deus te abençoe.